É mais um escândalo no país dos escândalos. Moraes, Mota e Alcolumbre se reuniram para acertar uma lei contra a anistia aos presos do 8 de janeiro. É inacreditável, gente, o que a gente está assistindo acontecer no Brasil. Nós estamos vendo em tempo real ministros do STF, juízes, acertando e combinando leis com o Congresso Nacional, ou seja, interferindo no processo legislativo, violando a separação de poderes, praticando muito mais do que ativismo judicial, praticando atividade político-partidária, algo proibido pela Constituição e pela lei e que configura crime de responsabilidade punido com impeachment. Olha essa manchete aqui e tenta não coringar. Bem-vindos ao canal Poder na Política. Hoje vamos abordar um tema que está dando o que falar. As denúncias do ex-coordenador da Lava Jato e deputado federal Deltan Dallagnol sobre um suposto acordo entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Um caso que levanta sérias questões sobre a separação de poderes e a atuação política de ministros do STF. Fiquem com a gente para entender os principais pontos dessa polêmica em uma análise direta e objetiva. Deltan Dallagnol trouxe à tona um novo capítulo no que ele chama de País dos Escândalos. Segundo ele, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o deputado Hugo Mota estariam negociando com o STF uma lei que impacta diretamente os presos dos atos de 8 de janeiro. A proposta, que deve ser apresentada em maio no Senado, prevê a redução das penas para manifestantes condenados por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, permitindo que muitos sejam soltos ou cumpram penas em regime semiaberto ou domiciliar. Em contrapartida, a lei aumentaria as punições para lideranças envolvidas em tentativas de golpe de Estado. Dallagnol critica duramente esse arranjo, alegando que ele nasce com um vício de origem, a interferência de ministros do STF no processo legislativo. Ele aponta que figuras como Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso teriam dado aval à medida, o que, segundo ele, configura uma violação da separação de poderes prevista na Constituição. Para Dallagnol, isso vai além do ativismo judicial, sendo uma clara atuação político-partidária, algo que ele classifica como crime de responsabilidade passível de impeachment. Um dos pontos centrais da crítica de Dallagnol é que o projeto de lei seria inconstitucional por ter sido influenciado diretamente pelo STF. Ele argumenta que ministros que opinam sobre projetos de lei ficam impedidos de julgar questionamentos sobre sua constitucionalidade, mas duvida que eles se declarem impedidos. Além disso, ele destaca que o projeto mantém o controle do STF sobre os casos do 8 de janeiro, já que as análises serão feitas caso a caso pelos próprios ministros. Isso, segundo ele, permite que o Supremo decida quem será beneficiado ou não, sem perder o poder sobre os processos. Dallagnol vai além e acusa o STF de usar essa lei como uma manobra para evitar a aprovação de uma anistia ampla aos presos do 8 de janeiro, algo defendido por setores da direita. Ele sugere que a preocupação principal do STF e de seus aliados no Congresso não é a justiça para os condenados, como Débora Rodrigues, mas sim impedir que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno político sejam beneficiados por uma eventual anistia. Para ele, o objetivo é claro: neutralizar Bolsonaro eleitoralmente, mantendo-o inelegível e, se possível, preso. O ex-coordenador da Lava Jato não poupa palavras ao descrever o que considera uma farsa política. Ele afirma que o STF, junto com Alcolumbre e Mota, está agindo de forma escancarada e desavergonhada para fazer política, algo que ele acredita ser vedado pela Constituição. Dallagnol questiona por que Davi Alcolumbre, como presidente do Senado, não abre um processo de impeachment contra os ministros envolvidos, já que, para ele, a conduta dele seria suficiente para tal. Ele também aponta um jogo de aparências. Enquanto o STF nega publicamente estar envolvido em um acordo, emissários e conversas informais com parlamentares teriam garantido o aval dos ministros. Dallagnol ironiza a tentativa do STF de se distanciar da palavra acordo, destacando que na prática é exatamente isso que está acontecendo. Para ele, a pressão para evitar a anistia vem do receio do STF de ser humilhado caso a direita consiga aprovar a medida no Congresso, onde ele acredita que há votos suficientes para isso.
Deltan Dallagnol conclui sua fala com um chamado à mobilização. Ele defende que a solução não é aceitar o projeto negociado, que, segundo ele, só aumenta o poder do STF e deixa a decisão nas mãos de ministros que ele considera responsáveis por abusos. Em vez disso, ele clama por anistia já, sem exceções, como a única saída para corrigir o que vê como injustiças, citando casos como a condenação de Débora Rodrigues a 14 anos de prisão. Para Dallagnol, a direita não deve ceder, especialmente porque teria força suficiente no Congresso para aprovar a anistia. Ele critica decisões recentes do STF, como a manutenção de condenações severas, e afirma que o tribunal já demonstrou que não recuará. Por fim, ele convoca o público a se engajar, opinar e apoiar a luta pela anistia, reforçando que a pressão popular é essencial para mudar o cenário. Aí, como se isso não fosse um absurdo, eles ainda vão até os seus porta-vozes na imprensa dizer que eles querem se afastar de qualquer ideia de que eles, ministros do STF, estão envolvidos em um acordo com o Congresso. Olha aí se não é para deixar a gente com cara de palhaço. Dá uma olhadinha aqui, ó. E eu anotei aqui, queria dividir com vocês a apuração. Acho que qualquer imagem, ideia de que o Supremo possa estar envolvido num acordo, o Supremo quer afastar. Porque publicamente isso é ruim, como é que explica ministro do Supremo envolvido por negociação política com o Congresso se eles se dizem não políticos. E aí essa fonte estava me explicando que, na visão dele, ele acredita que há maioria para aprovar a anistia na Câmara e o Senado não queria ficar sob pressão, considerando que o ano que vem deve ter a renovação na Casa de 2/3 da Casa, ou seja, mais senadores à direita. E aí que eles acham ali, isso foi conversado dentro da Corte, que isso poderia... Por isso que eles estariam tentando esse acordo político. Mas ele desconhecer também qualquer acordo na linha do que o Paulo está falando. Otávio, boa tarde para você. Boa tarde. O Supremo não quer chamar acordo de acordo. Tudo bem, faz parte. A gente até entende. Lógico que não é um acordo formal, mas são conversas, porque a anistia foi barrada, porque seria uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. E essa foi a saída política, como Erval disse, uma saída política que sim envolveu ministro do STF, não todo mundo numa sala, negociando, como se faz na política, mas com consultas, com conversas com emissários. E o próprio Barroso foi ao jornal O Globo e disse em entrevista que a Câmara tem total liberdade para fazer, que deu um sinal verde ali para a ideia. Há um incômodo com a palavra acordo, tudo bem. Aí, ó. Tem incômodo com a palavra acordo. Eles querem não chamar de acordo o que é um acordo, como disse o jornalista. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui só está acontecendo porque o STF, o Mota e o Alcolumbre sabem que a direita tem votos suficientes para aprovar o projeto da anistia. É simples assim. Eles estão buscando essa alternativa aí para o STF não ficar humilhado na praça se a anistia for aprovada. Mas se a direita tem os votos, porque a direita teria que retroceder então e aceitar a solução que será dada ainda dando mais poder para o STF e que deixa nas mãos dos próprios ministros culpados pelos abusos a responsabilidade de resolver o problema. Por quê? Por que a direita que tem os votos vai deixar nas mãos desses ministros culpados a responsabilidade, aumentando seus poderes? Não faz sentido, não vai dar certo, não tem como dar certo. A solução é continuar lutando pela anistia e ponto. Até porque o STF e o Moraes eles provaram que não vão dar um passo atrás agora. Recentemente, basta você ver a condenação da Débora Rodrigues a 14 anos de prisão. O Fux deu uma oportunidade de ouro para o STF fazer a coisa certa e eles fizeram o quê? A coisa errada. Então é anistia já, sem exceções, essa tem que ser a nossa pauta. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou aí desse acordo absurdo do STF com o Congresso? Me conta aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para você não perder nossas análises e vem se tornar um membro do canal apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço. E aí, o que acharam dessa denúncia de Deltan Dallagnol? Um acordo entre STF e Congresso é aceitável? Deixem suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal Poder na Política para mais análises como esta. Ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo e venham fazer parte dessa discussão sobre o futuro do Brasil. Até a próxima!